Niceia, Trento, Constantinopla, Éfeso. Esses 4 lugares possuem uma história bastante rica que muitas vezes é esquecida por grande parte da humanidade. Até mesmo os nomes de 2 desses locais foram mudados. Constantinopla hoje se chama Istambul, enquanto Niceia atende pelo nome de Iznik. O fato é que grandes personalidades históricas passaram por esses lugares, além de terem ocorrido neles eventos importantes que influenciaram gerações futuras, incluindo, é claro, a minha e a sua. O próprio fim da Idade Média e início da Idade Moderna é marcado pela queda da cidade de Constantinopla, no ano de 1453. Só que o tema que une esses 4 locais, mais do que qualquer outro, é a religião. Para ser mais exato, o cristianismo. Essas 4 cidades guardam segredos que provavelmente jamais serão revelados. Segredos que poderiam reforçar a fé ou, quem sabe, destruí-la. Elas sediaram grandes reuniões de líderes do cristianismo, que ficaram conhecidas como concílios ecumênicos. Entre os anos 325 e 787, nada menos do que 7 dessas reuniões foram realizadas, todas com o objetivo de encontrar uma espécie de consenso na fé cristã. Depois desses 7, mais de 10 outros concílios foram organizados pela Igreja Católica. O motivo que faz com que esses primeiros sejam os mais famosos é muito simples. As 7 primeiras reuniões entre os representantes da Igreja tentaram desenvolver uma cristandade unificada e restaurar a paz entre os cristãos. Entretanto, ao olharmos para o passado, torna-se evidente que nem tudo aconteceu tranquilamente. Para mim, os concílios foram uma guerra, um conflito, uma disputa de interesse, uma disputa de poder, de grupos. As religiões, as igrejas, ela tem vários grupos. Aparentemente, para fora, é todo mundo homogêneo, igual. Não é verdade. Existe uma disputa exclusa, uma disputa rasteira, que muitas vezes, nessa disputa, os mais fortes ganham. E são suas teses, seus conceitos, suas teorias, seus pontos de vista interessantes que prevalecem, em função de outros conceitos, teses não prevalecidas e que são excluídas, ou são feitas inquisições. A Inquisição não é algo somente da Igreja Católica Apostólica Romana. A Inquisição, basicamente, você vê em todo o cristianismo. Nos pentecostais, neopentecostais, evangélicos, protestantes, aonde aquilo presta e você presta, aquilo não presta e você não presta. Isso é uma Inquisição. Durante a seleção dos materiais que fariam parte do conteúdo sagrado cristão, além de os concílios alterarem com frequência todo o material de acordo com a conveniência, todos os revisores e tradutores eram bombardeados com intenções dos seus governantes. Muito, por exemplo, existe um material que faz referência à escravidão como positiva, que foi inserido na primeira tradução do material judaico-cristão para a língua inglesa. Então, foi nesse momento que foi inserido um material em específico fazendo referência como positiva à escravidão. Os Estados Unidos, naquele momento, ainda não haviam abolido. Então, a Bíblia ela foi manipulada em vários momentos por milhares de pessoas a fim de fazer referência a interesses particulares e de governo. Após a morte de Cristo, seus seguidores continuaram pregando o Evangelho por vários lugares, principalmente no Oriente Médio e na Europa. Porém, essa pregação teve um preço altíssimo. Por cerca de 3 séculos,
Os cristãos foram perseguidos pelo Império Romano e por vários outros reinos próximos. Milhares foram mortos ou presos, acusados de ferir leis de Estado ou de profanarem as religiões oficiais de impérios e reinos. Mesmo assim, de forma espantosa, a religião foi ganhando cada vez mais adeptos. Foi então que, ao ver que o cristianismo estava ganhando cada vez mais seguidores e que uma revolução poderia começar a qualquer momento, o que enfraqueceria seu poder, o imperador romano Constantino decidiu permitir que os cristãos praticassem livremente sua crença. Não é à toa que, de acordo com alguns historiadores, o imperador sempre foi considerado um político muito sábio. O cristianismo continuou ganhando força nos anos seguintes, principalmente quando o imperador Teodósio I oficializou a crença como religião oficial do Império Romano. Graças a essa decisão, o cristianismo ganhou um status e um alcance gigantesco na Europa. Só que até isso acontecer, a religião precisou ser modelada, visto que ainda na época em que Constantino era imperador, era notável que existiam divisões entre os próprios cristãos. Apesar de nova, a religião já tinha muitos atritos e questões a serem resolvidas. E por causa disso, Constantino organizou uma reunião que ganhou um nome que você deve ter ouvido nas aulas de história: o Concílio de Nicéia. O imperador Constantino, ele reconheceu que Roma precisaria de uma religião monoteísta, uma coisa nova que não era realmente conhecido em Roma, porque ele começou a perder mão da própria população por conta do adentramento de algumas outras religiões politeístas, boa parte da Grécia. Então, foi escolhida a doutrina dos essênios, foi levada para Roma, embalaram e entregaram uma nova religião para que a população pudesse seguir. Uma população que segue apenas uma instituição religiosa, um Deus, é um pouco mais fácil de ser controlada. Constantino, em uma jogada de mestre, entendeu isso e trouxe o que acabou virando o cristianismo. Para boa parte dos intelectuais, a religião cristã não seria o cristianismo, e sim o paulinismo. Paulo de Tarso, ele foi referência, ele foi responsável por muita coisa que é seguida hoje como cristianismo. O Concílio de Nicéia aconteceu em 325 d.C. e foi responsável por estabelecer a data da Páscoa e condenar o arianismo, isto é, a ideia de que Jesus estaria abaixo do Deus Pai e não seria o próprio Deus. Com isso, o concílio reconheceu a natureza divina de Jesus Cristo e determinou que ele tinha a mesma essência do Criador. O Concílio de Nicéia ficou muito conhecido pelo fato de atribuir a divindade a Jesus Cristo. Então, um fato interessante é que a divindade, o fato de Jesus ser realmente filho de Deus, foi atribuído só quase 350 anos depois da suposta vida de Jesus. Eu parto do interessante ponto de vista e o Concílio de Nicéia não está só em Nicéia. Ele está acontecendo agora, no século XXI. São mais de 3.000 igrejas cristãs. Nós temos a Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa, a Igreja Católica Apostólica Grega. Nós temos os espíritas, que se consideram cristãos. E nem por isso o cristianismo é a maior religião no mundo. Quanta disputa ainda teremos que ter para que a gente possamos promover o diálogo transreligioso? O problema é que o Concílio de Nicéia não resolveu todos os dilemas que o cristianismo enfrentava. O mundo passava por mudanças, por choques de culturas e ideias. Então,
outros concílios foram realizados para tentar resolver as divergências. No ano 381, foi a vez da cidade de Constantinopla ser palco de mais uma reunião, responsável por condenar o arianismo novamente e, dessa vez, também desaprovar a ideia de que o Espírito Santo não fazia parte de Deus. 50 anos mais tarde, em 431 d.C., a cidade de Éfeso foi palco do Terceiro Concílio Ecumênico para discutir o nestorianismo, uma doutrina que dizia que Maria seria a mãe apenas do Cristo humano e não de Deus. Sendo assim, Deus teria habitado o filho de Maria, da mesma forma que teria acontecido com outros profetas. O concílio, então, repudiou essa ideia e reafirmou o título Theótoko, que significa portadora de Deus. Em 451, foi a vez da cidade de Calcedônia realizar aquele que é considerado o Quarto Concílio Ecumênico. Na ocasião, outra doutrina foi refutada, a que excluía a natureza humana de Jesus Cristo, o chamado de monofismo. A reunião, com 650 bispos, repudiou a doutrina e reconheceu a unidade das duas naturezas de Cristo, a divina e a humana. Depois desses 4 primeiros concílios, a religião só precisou de mais uma reunião do tipo em 553, 102 anos depois. Convocado pelo imperador Justiniano I, o Quinto Concílio Ecumênico ocorreu novamente em Constantinopla e condenou os chamados 3 capítulos, que eram obras com teor nestoriano. Em 680 d.C., Constantinopla foi novamente a sede de outro concílio, agora convocado pelo imperador Constantino IV, a fim de resolver questões envolvendo o monotelismo. Basicamente, essa doutrina acreditava que, por mais que Cristo possuísse as naturezas humana e divina, ele tinha apenas uma vontade, a divina. Quando analisamos a história, é possível perceber que o monotelismo se relaciona intimamente com o monoergismo, a crença de que apenas uma energia habitava em Jesus. Com o Terceiro Concílio de Constantinopla, o monotelismo foi condenado e ficou estabelecido que havia 2 naturezas e vontades em Jesus Cristo, sendo a vontade humana subordinada à vontade divina. Mais de 100 anos depois, em 787, Nicéia voltou a ser o centro das atenções quando sediou seu segundo concílio. Esse foi o 7º e último concílio reconhecido tanto pela Igreja Católica quanto pela Igreja Ortodoxa. Anos antes, a veneração aos ícones religiosos havia sido contestada pelo movimento da iconoclastia. Assim, o Segundo Concílio de Nicéia foi responsável por repudiá-lo e restaurar a veneração e o uso de ícones de imagens sagradas. No final das contas, ao mesmo tempo em que tentavam solucionar certas questões, os concílios também causavam suspeitas e descrenças em muitos cristãos. Atualmente, muitas dúvidas persistem em algumas pessoas e há quem acuse essas reuniões gigantescas de obstruírem segredos sobre a vida de Jesus e dos apóstolos. Eu consideraria a Bíblia como uma biblioteca divino-humana. E aqui a gente capta esses 2 aspectos importantes. Primeiro, o fato de que, para a maior parte daqueles, ou a totalidade daqueles que creem, melhor dizendo, consideram a Sagrada Escritura como tendo um autor divino, isto é, Deus, é palavra de Deus revelada. Então, as fontes sobrenaturais da Sagrada Escritura precisam ser consideradas, considerando esta presença inumerável de cristãos. E de outro lado, como biblioteca também humana,
porque a gente capta este outro aspecto, que é um conjunto de livros escrito por autores diferentes, claro, debaixo de um carisma, da inspiração, da força divina, mas são autores humanos usando a sua inteligência, usando a sua língua, usando a sua experiência cultural, seus valores, seus padrões de pensamento para escrever a mensagem divina. Então, a Sagrada Escritura eu a considero como uma biblioteca divino-humana e que, no seu conjunto, oferece um tesouro a ser de novo redescoberto pelas novas gerações. O imperador, ele escolhia os membros do concílio de modo a favorecer aquilo que era preceito dele, aquilo que ele imaginava como correto. Os livros foram escolhidos como um material que confirmasse boa parte da literatura sagrada dos judeus. Existem algumas profecias que hoje estão no Antigo Testamento da Bíblia cristã, que era material fonte sagrado dos judeus, e o que foi escolhido para o Novo Testamento, boa parte daquilo que foi escolhido para o Novo Testamento, faria referência, seria muito mais fácil de mostrar como cumprida a profecia. Como, por exemplo, o nascimento de Jesus em Nazaré. Alguns livros do Novo Testamento da Bíblia, mesmo esses que entraram, não fazem referência a esse nascimento em Nazaré. No entanto, isso foi muito provavelmente pedido para que fizessem referência à profecia judaica. A Bíblia é uma série de coleção de livros onde se misturam diversas religiões, não é uma única religião, e ele está dividido entre o Novo e o Velho. Quando eu fiz teologia popular, uma das coisas que mais me chamou a atenção, na época eu estava com 18 anos, e eu morava em São Paulo, na região de São Miguel Paulista, a coisa que mais me chamou a atenção foi um professor irracional que nos convidou a fazer um estudo comparativo entre a Igreja Católica e demais outras formas práticas religiosas ou de conexão com o sagrado ou com o seu Deus. E eu percebi que muito daquilo que eu conhecia da Bíblia estava no candomblé, estava na Umbanda, estava na Quimbanda, estava nos judeus, estava no hinduísmo, estava no budismo, estava no xamanismo, estava nos espiritualismos, estava na Rosa Cruz, estava nas igrejas, nos diferentes caminhos. Mesmo sendo uma obra de ficção, o livro O Código da Vinci faz uma referência ao Concílio de Nicéia e instiga o leitor a imaginar o mundo no qual Cristo teria tido um filho com Maria Madalena. Existe a possibilidade de que alterações tenham sido feitas na Bíblia? Seriam verdadeiras as acusações de que evangelhos e outros livros foram adicionados e retirados do livro sagrado durante o Concílio de Nicéia? No meu interessante ponto de vista, é pura manipulação. Não se fala do Cristo ressuscitado, se fala do Cristo morto. Eu tive na Catedral do Gólgota, mas também eu tive aonde o Cristo ressuscitou. Aonde, segundo a tradição, está lá o vestígio do local aonde ele fez a ressurreição. É o local menos revisitado. É o local menos falado por todos os cristãos, judeus, islâmicos, shintoístas, budistas, sem religião, espiritualistas. Se fala da morte, do trauma, do drama, se fala do flagelo, se fala das mentiras, mas não se fala do grande feito do Cristo, que é a ressurreição. E não se fala do outro grande feito dele. Ele se revelou para as mulheres. E as mulheres são as mais abafadas. Aonde se diz, aí tem algumas religiões que a mulher só não pode fazer determinadas coisas. Em outras até que pode, mas chega até um determinado grau daquela hierarquia. Apesar de acreditarem em Cristo e de enxergá-lo como a figura principal, os cristãos estão divididos. A própria Bíblia possui ao menos duas versões diferentes. E um exemplo disso é a separação entre os textos católicos e protestantes, que se divergem em 7 livros. São eles Tobias, Judite, Sabedoria, Baruque, Eclesiástico,
e o primeiro e o segundo livro dos Macabeus. Todos são contabilizados pela Santa Sé e ignorados por protestantes ao redor do mundo. Você já parou para pensar qual seria o motivo dessa divisão? O que está por trás das escolhas do que seria considerado canônico e o que se tornaria apócrifo? A própria Igreja Católica rechaçou também alguns livros. Não foi só o protestantismo, né, que é justamente a linha que nasce o neopentecostal, os pentecostais, os evangélicos, né? Algumas literaturas foram tiradas justamente porque essas literaturas iam contra os conceitos e preceitos e dogmas e modos operantes das pessoas, das lideranças de plantão. Daquelas lideranças religiosas que diziam que isso não podia, isso podia. Ou que isso é apócrifo e isso não, isso aqui é sagrado. Esse aqui não é sagrado, isso aqui é apócrifo. Então vamos rejeitar, vamos excluir. Bom, se está excluindo, o que mais é possível? E é interessante, eu gostaria de perguntar aos adeptos e às adeptas do cristianismo se elas já se questionaram por si mesmo, não pelo que as suas lideranças lhe falaram. Não pelo que os cursos de teologia que elas fizeram falaram. Questionar por si próprio. É ser cientista do saber. É realmente seguir a energia daquilo, da teologia, do estudo do Theos, do Deus, do sagrado, do profano. O estudo do luminoso. O estudo das ciências da religião, que é completamente diferente da religião. De acordo com os protestantes, a adição dos 7 livros bíblicos foi um erro, pois eles não estão presentes em manuscritos hebraicos. Contudo, os católicos dizem que, embora tenham sido reconhecidos oficialmente apenas no século XVI, as 7 obras foram, de fato, inspiradas por Deus. Tanto é que estiveram presentes ao longo da história do cristianismo. Com os bastidores dessas escolhas em um passado muito distante, chega a ser difícil estabelecer o motivo exato a respeito do que deve ser considerado sagrado. Não é à toa que, a partir disso, várias teorias surgiram no decorrer dos séculos. Cada uma abordando um aspecto diferente do desconhecido. Por mais que algumas não sejam tão bem vistas, todas levam a um questionamento. O que mais não sabemos? Eu estive no Mar Morto, onde foram encontrados os pergaminhos no século passado. E eu acessei em 2016, 2017 aquele vórtice de energia. E o que foi que fizeram? Eles pegaram os pergaminhos que foram encontrados e dividiram em diferentes universidades, centros de pesquisa, aonde um não sabe a parte do outro. E algumas partes vazaram. Esses conhecimentos precisam ser revelados do Mar Morto. E se eles forem revelados, é possível que as pessoas de todas as tradições religiosas poderão ter mais facilidade e leveza na vida. E perceber aquilo que os físico-quânticos, o que nós da física quântica, nós da medicina quântica, nós das terapias quânticas falamos. Tudo é possível se a gente sair dos julgamentos, se a gente sair do trauma, do drama, do sofrimento. Tudo é possível se nós percebemos que tudo é energia. Se tudo é energia, por que tantas pessoas querendo dominar e controlar o que está escrito nesses livros sagrados que foram incluídos e outros excluídos? Nessa concepção de excluir, o que mais estão fazendo aí? Quais são os conhecimentos que está sendo manipulado para que a gente não perceba outra possibilidade? Normalmente as pessoas gostam de dizer que nós cientistas somos ateus. E não. O nosso contato com o sagrado, com o luminoso, com Deus, me fizeram essa pergunta, né? Genivalda, você acredita em Deus? Eu disse, com certeza, porque Deus está nas moléculas. Deus está nas moléculas. Se Ele está nas moléculas, Ele está em tudo e em todos. Não tem acepção. Não tem separação.
Então, cristianismo. Por que tanta exclusão? Para que tanta separação? E o que mais estaria disponível se nós incluíssemos a todo mundo? São questões importantes a serem pensadas, mas não são as únicas. Se existem motivos que fizeram o cristianismo ser o que é hoje, não é absurdo dizer que a humanidade teve uma participação crucial no conteúdo final da Bíblia. Isso por si só não seria algo a ser levado em consideração durante os estudos bíblicos? A escolha foi humana. A escolha dos livros que estão na Bíblia foi humana. Esse é o meu ponto de vista interessante. Eu sei que tem pessoas que vão discordar de mim. E discordem. Vamos pro debate. Que bom, porque é isso que a ciência da religião traz. Quem é Maria? Que alguns incluem e outros excluem. Verdade? Quem foi Maria Madalena? Que alguns incluem e outros excluem. Verdade? Quem foi Judas? Que alguns incluem e outros excluem. Verdade? O Novo Testamento realmente está revelando a história do Cristo? Do Emmanuel? Do Yahvé? Verdade? Por que se tirou alguns livros e permaneceu outros? O que estavam escondendo? O que não estavam revelando? E se tudo for revelado? Mesmo hoje, o cristianismo segue com diferenças entre os seus fiéis. E para quem está de fora, pode ser questão de detalhe, mas para muitos é algo que define a crença. Será que algum dia, com o auxílio de um novo concílio, ou por algum tipo de acordo, as diferenças entre cristãos terão um fim? Jesus não foi único? Está na hora da verdade, viu? De que está escondida. Tem muitos conhecimentos escondidos. Como seria as nossas vidas se esses conhecimentos emergissem? E fosse dito há verdades para cristãos e não cristãos. Como seriam as nossas vidas se nós, lideranças religiosas, se nós, lideranças de todas as religiões, todas as filosofias de vida, todas as práticas, religiosidades, espiritualidades, nos fizéssemos um grande concílio e colocássemos na mesa todos os conhecimentos que estão escondidos. Porque a gente tem instituições religiosas cristãs e que têm divergências com relação aos dogmas de uma ou para outra instituição religiosa e quase sempre as verdades teológicas defendidas pelas instituições, elas são, digamos assim, ou se pretende fundamentá-las na Escritura. Então, a tradução de alguns termos são basilares, como eu falei, para a construção dos dogmas. E aí é por isso, como eu falei, que no nível de um diálogo interreligioso, né, entre as instituições, ou ecumênico, propriamente dito, entre as instituições religiosas cristãs, aí você precisa, então, passar deste nível das traduções para os textos originais e aprofundar, né, a fundamentação destas verdades defendidas por estas devidas instituições. Então a história não é a história. A história são fatos contados a partir de um ponto de vista. E não existe somente esse ponto de vista. Existem vários pontos de vista. Eu acredito que vai chegar um momento que não vão poder mais enclausurar o conhecimento. Não vão poder mais manipular o conhecimento, que ele vai vir por si só. Então eu acredito numa nova realidade. Eu acredito numa nova criação, onde não mais vai ter guerras, mortes, acepção. Onde nós realmente possamos dizer: o meu sagrado é o seu sagrado. Nós somos um só. E chega! Chega de mentiras. Chega de gaslight, de abusos. E o que mais é possível? Gratidão. Gratidão. No próximo episódio da série Além da Bíblia, falaremos sobre as diferentes interpretações das Escrituras Sagradas. Quem foram os responsáveis por escrever a Bíblia? A obra milenar está desatualizada?
Como devemos interpretar o Evangelho? De forma literal ou como uma alegoria? Essas e outras perguntas serão respondidas por especialistas no assunto, somente aqui na Fatos Desconhecidos.